E aí pessoal, tudo bom? Me chamo Rodrigo, sou aluno do curso em História e Licenciatura da Universidade Cruzeiro do Sul. Venho aqui representar o meu trabalho. É, Meu trabalho é o tema sobre a igreja, né? Mas antes de falar sobre a igreja ou citar qualquer coisa da igreja, eu gostaria de citá-lo a uma figura muito importante dentro da igreja, que ela surge na Igreja Católica no século V. Porém, ela vai dar início a uma outra ligação, uma outra raiz ali sobre. Vai entrar ali a ideia do protestantismo, né? Que hoje são os evangélicos. E, e eu quero falar um pouco dessa figura, que é Santo Agostinho, né? Ou no caso, vamos aqui mais por uma razão, vamos citá-lo o nome dele como Agostinho, seu nome como homem, né? E, e tirar um pouco dessa ideia de semideus, né? Até porque essa ideia vai surgir bem depois. Eu quero, né? Santo Agostinho é muito discutido na filosofia. Não sou filósofo, mas por alguns temas de alguns livros que eu li algumas vezes, sempre vão puxar uma ideia ali um pouco de Agostinho, né? Quando você vai entrar um pouco na ideia do protestantismo ali, você vai estudar um pouco o protestantismo, você vai navegar um pouquinho ali, filosofando um pouco com a ideia de Agostinho. Então, mas o que eu venho trazer aqui é um pouco de história ali. Quero falar um pouco desse homem, de Santo Agostinho, né? Que até então ele, por ser um homem extremamente intelectual, culto, vai depois, anos à frente, vai se tornar o doutor da igreja, né? O doutor da igreja católica. E ele vai trazer um tema muito bacana de debate, que ele vai trazer um pouco das ideias de Platão para dentro da igreja. E essa é a minha ideia, usar a igreja como princípio divino e a ideia de homens, né, na sociedade a qual precisou se fundar uma ideia da igreja ali, usando ideias ali, razões humanas. E o legal de Agostinho é que ele vai usar um pouco isso mesmo, ele vai usar a fé, ele vai discutir a fé e vai discutir a razão, né? É, então, como eu quero começar ali falando de Agostinho ali, desde o seu nascimento, né? O seu nome de batismo ali é Aurélio Agostinho, né? Ele nasceu no ano de 354. Seu pai chamado Patrício e sua mãe chamada Mônica, né? Eles são de uma cidade chamada Tagaste, que fica no norte da África, ainda dominada pelos romanos naquela época. Então Agostinho ele vai ter um pouco desse princípio romano, né? Então você vai ver no longo da história de Agostinho que ele vai ter um pouco ali de umas ideias romanas, e depois ele vai trazer um pouco da ideia grega, da filosofia grega para dentro da sua discussão da sua vida. Ele vai trazer um pouco ali da discussão dentro dos temas a qual nós vamos conversar um pouquinho aqui, né? O seu dia hoje, celebrado, né, atualmente, é dia 27 de agosto, né? E a da sua mãe, assim, a Santa Mônica, que depois eu vou falar um pouco bem breve dela, que ela vai fazer um pouco parte dessa história de Santo Agostinho. A Santa Mônica é conhecida também hoje na igreja como santa, né? Mas eu quero tirar essa ideia de semideuses e trazer um pouco da ideia, de uma ideia humana, de uma ideia racional, né? Então, como eu disse, eles são dali hoje, da região, para nós ficar mais, assimilar mais as ideias e o tempo. Hoje ele é de uma região ali da Argélia, né? Santa Mônica, sua mãe, ou no caso Mônica, desde muito novo tentava converter Agostinho para o cristianismo. Mas Santo Agostinho não se encaixava ainda com o cristianismo. Santo Agostinho ainda não tinha ideia ali, ainda não aceitava muito, acredito eu, as ideias da sua mãe de fé, e pela observação de ver como que o mundo funcionava ali, ainda pelo poder romano. Eu acreditava que ele pensava, eu acho que um Deus não existe porque olha o sofrimento de grandes partes da massa, né, do imperialismo e tudo isso daí também. Não quero entrar nesse mérito porque não sou um filósofo, né? Estou estudando ainda licenciatura então em história, então não vou debater um pouco a filosofia aqui. Então a Santa Mônica no seu decorrer vai tentar trazer ele para o cristianismo, mas ele não vai aceitar muito, vai tentar batizá-lo ele aos 11 anos, mas também ele não vai se converter, né? E aos 16 anos, então ele resolve sair daquela cidade ali e estudar retórica, né? Ele vai procurar estudar é, retórica, embora tenha recebido formação cristã por sua mãe, passou a seguir a doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como bem e o mal.
né? Então ele não vai entender que o bem é Deus, nem que o mal é o diabo, que é, né? Como hoje dizem. Ele vai procurar que na forma natural da vida existe o bem e o mal, e você praticando você praticando o mal, você é o mal, e você praticando o bem, você é o bem, né? Ele vai entrar nesses méritos aí, Santo Agostinho, que hoje é negada veementemente pelos cristãos, né? Eles vão dizer que quando você pratica o bem é porque você tem Deus, e quando você pratica o mal é porque você está servindo ao diabo. Além disso, tornou-se hedonitas, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois passou a viver em Cataginense, né, onde conheceu uma mulher e se casou, né, já tirando todo o princípio da igreja ainda, onde os monges não poderiam casar, nem os padres, nem membros da grande elite da igreja, né? E passando por várias doutrinas, Agostinho tornou-se professor de retórica reconhecido. Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu seu posto de professor na corte imperial situada em Milão. Decepcionado com as incoerências, maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo, e sua mãe mudou-se para Milão. Então aqui Agostinho, ele vai abandonar a ideia do maniqueísmo, vai entrar no ceticismo. O ceticismo nada mais é do que uma doutrina. Opa, pera aí, pessoal, começou a tocar meu telefone aqui, desculpa. Voltar para onde que eu estava. Então, no ceticismo, né, que é uma doutrina segundo ele vai acreditar que o espírito não vai haver resposta sobre todas as coisas do universo, que a gente é incapaz de compreender toda a ideia do mundo, né? Então, o ceticismo vai entrar nessa ideia total. Ao longo da sua conversão, depois de buscar incessantemente pela verdade de vários casos amorosos, Agostinho finalmente rendeu-se à coerência, né? E ele vai a partir dali, quando ele se muda para sua mãe se muda para Milão, ele vai junto. Ele vai conhecer o Padre Ambrósio, né? E através das pregações do sermão do Padre Ambrósio, ele vai se converter ao cristianismo, né? E o mais interessante, como eu disse, é a história de Agostinho, porque ele vai usar um pouco a fé e a razão, né? Ele vai querer explicar, ele vai trazer um pouco de Platão para a ideia, vai trazer um pouco da filosofia para dentro da igreja, aonde, né, hoje, se você observar, você vem trazer alguma coisa de ideias de homens para dentro da igreja, a igreja hoje vai demonizá-lo você, e Agostinho já faz isso já desde o século V, de trazer ideias de pensamentos filosóficos para dentro da igreja, e por isso ele vai ser uma figura tão importante. Ele vai ser o pai do protestantismo, né? Depois de 1000 anos mais para frente, vai surgir uma figura chamada Lutero, que vai ser meio que um monge agostiniano, né? Ele vai trazer uma ideia, vai tentar trazer as ideias de Agostinho à tona para o seu século, para continuar uma revolução dentro da igreja, qual ele vai conseguir anos depois, né? E o que eu quero falar de Agostinho? Sobre as ideias, que Agostinho ele vai usar um pouco essa ciência. E assim, o interessante de Agostinho, que ele vai usar um pouco da ideia do amor, assim, a forma que ele vai falar de amor, ele é muito platônico nessa ideia, né? Ele vai falar quando eu estava falando ali do maniqueísmo, que é a ideia do bem e do mal, mais para frente, Agostinho vai escrever que o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Então, quando uma pessoa ela é má, quando as coisas são má, nada mais é do que uma essência de Deus. E Agostinho também vai discutir o tempo. Quando você pergunta o que Agostinho quer o tempo, ele fala o tempo é a criação divina, é Deus. E ele vai falar que o mundo foi criado, e para nós é indiscutivelmente discutir ou reclamar de alguma coisa, porque Deus ele deu o mundo como presente, né? Pela sua misericórdia. Então Agostinho ele vai trazer e vai discutir isso, como eu disse, usando a razão e a fé, baseado numa ciência humana, né? E assim, o macro dessa pesquisa é a ideia como posso dizer, uma figura que vai trazer várias raízes da igreja para fora, né? Onde a igreja vivia muito tempo aprisionada em um conceito só de ideia, né? Que era a ideia ali católica romana, e nada mais era aquilo. Ele vai começar a discutir esse tempo
e vai discutir e trazer tudo esse conhecimento que ele adquiriu, né, no seu decorrer da vida para dentro da igreja, onde mais para frente vai surgir o protestantismo. Então, o meu tempo de pesquisa é o Agostinho, né? Então, acho muito interessante essa história. Espero que tenha gostado. Não sei se foi tão bem assim, né? Mas eu queria mais falar um pouco sobre essa história do protestantismo, da figura, da onde vai surgir um pouco essa ideia de Lutero, né? Da onde que Lutero vai tirar essa ideia junto com outros protestantes, com outros reformatórios, homens que vão trazer a reforma para dentro da igreja, né? E esse é o berço, né? No século V, ele é o berço dessa ideia que vai surgir depois de 1000 anos, onde vai continuar até hoje, mas de uma forma diferente. Hoje é mais a fé e se discute menos a razão das igrejas, se discute mais a fé e a fé e a fé, e deixar um pouco a discussão intelectual um pouco fora da igreja, né? E assim, o bacana de nós conhecer essa história é de ver que tudo vai precisar da ciência para explicar todas as divindades, certo? E eu agradeço desde já e fica aí com os agradecimentos, professor. Peço desculpa aí se eu tiver alguma coisa errada aí, eu sei que tem muitas, que o senhor me dê uma dica aí. Valeu, obrigado.